Oi, antes de você começar a assistir esse vídeo, vai lá no Telegram, procura Prof. Nilson Pita, se inscreve no nosso canal, muito conteúdo diariamente para você se aprimorar na sua jornada. Um abraço. Então é verdade, as pessoas elas estão voltando mesmo com tudo aí após a pandemia. Após não, né, gente? A gente ainda não pode falar que é após porque não passou ainda, a gente precisa dessa vacina. Os clientes eles estão voltando mesmo, e o que eu tenho percebido aqui que tem duas frentes que as pessoas estão buscando com muita intensidade, que é, na verdade, o facial muito intenso. Por exemplo, toxina botulínica, eu estou tendo muita procura, né? Muita mesmo. Preenchimento também, e as pessoas estão aproveitando a máscara para cobrir, né? Uma possível marca, que alguma coisa apareça ali naquele cenário de aplicação. Então as pessoas estão investindo. Primeira coisa, gente, quando a gente fala de Skin Buster, na verdade é um processo de super hidratação, né? Um processo de super hidratação, ele tem a ver com uma carga grande de substâncias eutróficas, substâncias com características mais nutritivas, e substâncias que vão colaborar diretamente com a hidratação. Olha a Lourdes lá, boa noite, Lourdes. Então, o que acontece? Eu preciso dar, eu sempre chamo a atenção de vocês para a gente pensar a respeito da via de administração que a gente trabalha, e qual a condição que a gente pode ter ali para a gente poder entender qual que é o mecanismo. Por exemplo, por que esses procedimentos faciais, principalmente os da mesoterapia, como o Skin Buster, a gente faz uma aplicação na via intradérmica e forma aquela pequena pápula? Porque, primeira coisa, pensa o seguinte, que aquela pápula ela tem que ter como volume de 0,05 a 0,1 ml. Essa é a pápula que a gente propriamente dita pode definir como uma aplicação intradérmica na estética, quando a gente pensa em mesoterapia. Então essa é a primeira dica que você precisa ter em mente. Não pode ser uma pápula grande. Quando a gente fala em face, a gente também não pode ter uma pápula, fazer uma retroinjeção. Não é conveniente. Porque a gente tem que trabalhar, por exemplo, aqui ó, tá vendo? Esses dias aí, um pouco mais de preocupação, ó. Eu sempre, quando vou fazer uma aplicação de Skin Buster, eu falo pro cliente, olha, faz isso daqui. Quando ele franze a testa, eu vejo onde estão as rugas, e quando ele relaxa, ó lá, estão aqui os tracinhos das rugas. Então, qual a orientação que eu dou para o cliente? Bom, ele fez assim, ele marcou, pode relaxar. Aí eu venho, faço uma pápula aqui, 1 centímetro faço outra pápula, mais 1 centímetro outra pápula, mais outro centímetro uma pápula. Então, veja, a importância que tem de você fazer essa pápula com esse distanciamento e com 0,01 ml. Porque quando eu coloco uma pápula aqui, por exemplo, ela se distribui no leito da ruga. Então, quando eu coloco uma pápula aqui, outra aqui do lado, o que está aqui vai vir para cá, o que está aqui vai vir para cá. Então, toda a base da epiderme vai ser nutrida com essa sobrecarga de substâncias eutróficas. Então, quando eu faço isso, na aplicação intradérmica, a aplicação intradérmica, para quem não lembra, ela fica entre a parte da epiderme
tecido da epiderme e o tecido da derme. Então, nessa transição, ela vai nutrir a derme e também a epiderme. O que a gente enxerga mais diretamente? A gente enxerga a epiderme, que está mais acima. Agora, a derme, a gente sente mais. Por que a gente sente mais? Porque ela tem, na verdade, uma condição de estruturar o tecido. Então, flacidez, aonde que está o problema da flacidez? O problema da flacidez está, né, na derme. Então a gente precisa trabalhar esse tecido reticular, dando para ele condição dele ter melhor estrutura. Então quando a gente faz uma aplicação ali entre epiderme e derme, eu estou dando para esses dois tecidos uma quantidade de substância que vai ser suficiente, ou então vai implementar, que ela vai potencializar as respostas desses dois tecidos. Por exemplo, para a epiderme, a gente faz esse depósito perto da camada basal. Fazendo ele perto da camada basal, a camada basal é a que dá origem a todas as outras camadas dentro da epiderme, que são 5. Então, quando você faz esse tipo de depósito, a camada basal aproveita todo esse aporte e ele vai fazer células a partir dali mais organizadas, células mais bonitas. Então até o tecido queratinizado, que vai estar na parte mais externa da epiderme, ele vai vir com uma outra aparência, suavizando esse aspecto de ruga. Então essa é uma das preocupações que a gente tem que ter a respeito de tratamentos faciais no geral. Ainda não comecei a falar de Skin Buster, tá? E com o Skin Buster não é diferente. Mas se eu falar desse Skin Buster aqui, que a gente gosta de falar a respeito dele, que é aquela mescla de rejuvenescimento, né? Na Biometil a gente trabalha com o Skin Buster, por exemplo. Na minha representação eu chamo ela de NP19 e chamo de Skin Buster mesmo. Então essa substância, ela é composta por, olha só, 12 vacinas, eu até anotei aqui para não esquecer nenhum, 12 vitaminas, 23 aminoácidos, 6 minerais, 5 nucleotídeos, 6 coenzimas, 2 antioxidantes, mais ácido hialurônico não reticulado. Então é um tipo de substância que a gente pode utilizar sem medo nenhum para aplicações de mesoterapia faciais e também para aplicações de mesoterapia pressurizada. Para ambas você pode estar utilizando, tendo o mesmo benefício. Mas aqui eu quero te implementar uma situação que ela é econômica e também mais perceptível. Como assim, Wilson, mais perceptível? O cliente vê o resultado mais rapidamente. Porque quando você vai fazer uma aplicação de Skin Buster, ele não é uma substância barata. Uma caixa vai custar 600 e poucos reais, uma ampola por volta de 170, 180 reais. E o cliente vai pagar mais caro numa sessão. Por exemplo, eu sugiro o preço de uma aplicação de Skin Buster de 290 a 390 reais. Entendeu? Por quê? É o preço da substância, não é? E você precisa, na verdade, ter esse tipo de situação. Então, o que acontece? Você precisa estar atento para esse tipo. Ela não é uma mesoterapia comum. Ela é uma mesoterapia mais cara. Ah, Nilson, eu posso usar outras substâncias e ter o mesmo resultado? Depende do que você colocar na sua mescla. Mas eu tenho que te dizer o seguinte, olha, para você diminuir o custo dessa aplicação e ter mais resultado imediato, eu te recomendo que você use Skin Buster associado a ADN. O que é ADN?
ADN é ácido hialurônico, não reticulado, tá? Mais condroitin. Então ela tem uma característica mais espessa. E isso dá para a superfície da pele melhor condição de você ter ali uma resposta mais imediata. Quando você coloca o ADN, que ele é uma espécie de um gel, junto com o Skin Buster, você consegue fixar aquele produto mais na região e a resposta de hidratação ela é muito mais rápida, muito mesmo mais rápida. Você diminui o custo, porque uma ampola, como eu te falei, custa por volta de R$170. Uma ampola de ADN, ela custa por volta de 30. Então, você pega R$200 e potencializa o efeito do Skin Buster. Tá bom? Deixa eu ver aqui as perguntas. Professor, essa live vai ficar gravada? Minha paciente está chegando, preciso atender. Beijo, sou sua fã. Ah, não fica gravada. Depois que você terminar, você volta aqui, se a gente tiver aqui, né? A gente vai trabalhando. Ah, tem uma coisa para te falar. De quinta-feira nós começamos já. Quinta-feira que vem vai ser a terceira semana. Nós começamos o projeto que chama Podcast Farmacêutico que Lucra. Então, lá na quinta-feira a gente faz a nossa conversa ao vivo e depois de 24 horas ele já vai estar disponível no Spotify. Então, Rose, se você não conseguir ouvir agora, vai ouvindo nossos podcasts que fica disponível o tempo todo, e uma hora dessa a gente fala de Skin Buster também, tá bom? Deixa eu ver aqui, eu vi uma pergunta bem grande, a Gláucia Ferreira perguntando. Tenho dúvidas sobre o plano de aplicação, pois tenho visto alguns problemas ao aplicar Skin Buster de uma determinada marca em epiderme. Tem dado um processo inflamatório enorme. Ok, muito bem. Olha só, o pessoal faz Skin Buster, na verdade se chama a técnica de superidratação, também se chama de Skin Buster, né? E se faz com ácido hialurônico reticulado. Quando você trabalha com ácido hialurônico reticulado na superfície da pele, aí você começa a ter um problema, porque o ácido hialurônico ele dura quanto tempo? De 6 meses a 1 ano. Então, nesse processo de durar 6 meses, 1 ano, o que acontece? Forma ali uma pápula que você não consegue distribuir muito bem, e essa pápula que você não consegue distribuir muito bem, ela traz para você a sensação de um nódulo que não se desfaz nunca. E vai se desfazer como? Ou você usando radiofrequência, porque aí você inativa a ação do ácido hialurônico, ou você massageando muito, ou colocando compressas quentes. Então é por isso que eu recomendo para vocês aqui ácido hialurônico não reticulado para essa afinidade. Tem a mesma durabilidade? Dura 6 meses a 1 ano? Não. Isso é o tipo de substância que é assim, até para as mulheres é mais fácil de eu responder, né? Porque assim, a maioria das mulheres vai no cabeleireiro uma vez por mês pelo menos, faz a unha toda semana, que mais? Faz a sobrancelha também. Ou seja, você vai saber que são procedimentos que ele precisa, na verdade, ter uma continuidade. Então, quando você faz um Skin Buster, o Skin Buster ele tem a duração, não a duração, mas recomenda-se uma sessão a cada 30 dias, que é o ciclo que se entende, que é aquela quantidade de ácido hialurônico, de vitaminas, minerais, aminoácidos, nucleotídeos, minerais e coenzimas, que eles vão ser consumidos, entendeu? Então esse é o tempo de consumo. Eu falo sempre assim para as minhas clientes, porque a preocupação das clientes é assim: eu vou ter que passar a vida toda fazendo Skin Buster? A minha vontade sincera era de falar sim. Se você quiser ter um bom tônus de pele, se você quiser manter
as suas características, prevenir o envelhecimento precoce, claro, eu te recomendo que você faça sempre, uma vez por mês. Mas o que eu falo para as minhas clientes? É claro que eu avalio a qualidade da pele, faz uma sequência de pelo menos 3 sessões, que eu recomendo de 3 a 5 sessões. Eu também já falei para vocês que eu nunca vou para um cliente falando para ele assim, olha, você vai fazer 10 sessões ou 5 sessões. Não, vamos começar com o mínimo, que são 3 sessões, e a gente avalia a pele novamente, a gente pode chegar a 5. Aí depois eu te recomendo uma manutenção a cada 3 meses. E aí o que acontece? Aquela pessoa ela vai ficando, ela vai vendo o resultado, porque aí você não precisa ficar explicando muita coisa. Ela vai vendo o resultado, e ela vendo o resultado, ela se apaixona pelo processo. E aí o que vai acontecer? Ela vai querer cada vez mais aquilo, não é? Aí me perguntam assim, essa proposta que você está falando de Skin Buster mais ADN, eu posso usar com microagulhamento? Pode. Você pode usar com, por exemplo, um Hydra, que são aqueles de drug delivery. Então, são substâncias que são extremamente bacanas e que eles acabam trazendo para nós muitos benefícios, ok? Deixa eu ver aqui. Olha só o que a Camila está falando. Uma vez que a pessoa recebe um Skin Buster bem feito, ela mesma te procura para estar fazendo sempre. Você nem precisa mais oferecer. Verdade, Camilinha. A Camila aqui, ela foi minha aluna na graduação, fez curso, se eu não me engano foi mesoterapia, né, Camila, comigo. Então ela é do meu time, daquelas que vai direto ao assunto. É isso mesmo. Porque muitas vezes a gente fica com medo do cliente não voltar e tudo mais. E tem uma dica aqui de ouro que eu vou te dar agora. Tanto o frasco de Skin Buster quanto o frasco de ADN, tanto um quanto o outro, o que eles têm? Eles vêm dentro de um frasco ampola. Um frasco ampola são aqueles... olha que legal. Espera aí que eu já falo com você daí. E os 2 frascos ampolas, eles têm uma borracha, porque é isso que diferencia uma ampola de um frasco ampola. E esses frascos, eles podem ser utilizados durante o período de validade, e eles podem ser perfurados de 6 a 10 vezes. Então, quando eu te falo dessa característica, de conservação e também de eu combinar as duas substâncias, o que eu te recomendo é que você, ao preparar a substância, use agulhas distintas, uma para cada frasco, e pegue uma seringa de 3 ml e coloque na mesma proporção, por exemplo, 1 ml de skin, 1 ml de ADN. Homogeneiza dentro daquela seringa de 3 ml, depois acopla a agulha de 0,3 por 13 e é só fazer as pápulas. Isso é uma grande vantagem, porque se você mistura, você corre o risco de perder a estabilidade. Então você mantém os 2 frascos. De repente, sei lá, você precisa do ADN para uma outra situação, você pode utilizar também. Deixa eu ver aqui. Olha só essa Adeia 1020. Nos Estados Unidos, pode me dar alguma dica de fármacos daqui? Adeia, é assim, o que eu tenho visto ultimamente é que, bom, na verdade eu vou falar aqui em português claro, eu tenho umas 3, 4 clientes que elas moram nos Estados Unidos. E o que elas têm feito? Geralmente tem familiar aqui, né? Então elas adquirem os nossos produtos, manda para um familiar aqui, quando vem, ou então quando alguém vai, e tem que ser na mala, não pode ser na mão, na bagagem de mão, tem que ser na mala que você despacha, eles levam os produtos, ou então algum familiar despacha. Porque aí eu não sei, se fosse na França seria mais fácil, né? Mas aí eu não sei exatamente como eles têm os produtos. Provavelmente você vai achar aí
o NCTF. Talvez você ache, procure, que talvez você ache ele aí, para que você possa fazer esse tipo de procedimento que a gente está falando. Ácido hialurônico reticulado eu creio que você encontre com muita facilidade. Tem várias marcas que estão aí, né? Marcas até pioneiras. E se você for fazer, procure NCTF. Aqui está perguntando, faz 3 sessões de início e uma na semana? Não, é assim, olha, o que eu falei é uma sessão de skin, ela tem que ter um intervalo de aproximadamente 30 dias. Então são 3 sessões, uma a cada 30 dias, tá bom? Se você quiser, você pode, no meio disso, falar assim, o cliente demorar um mês para vir é muito ruim quando eu estou fazendo isso. Depois de 15 dias você pode encaixar uma radiofrequência que fica muito bacana também. A Carolina está me perguntando aqui, qual é a quantidade de ADN? A quantidade de ADN é a mesma quantidade que você colocar de skin. Se você vê que naquele seu cliente você vai usar pequena quantidade de produto, por exemplo 1 ml, você vai colocar meio ml de skin e meio ml de ADN. Deixa eu ver aqui o que a moça está falando aqui. Sei que não é o tema, mas uma mescla com glutationa para clareamento de face, posso fazer pápulas também? Sim, pode. Deixa eu ver aqui. Uma vez perfurado o frasco, posso usar em quanto tempo? Uma vez perfurado o frasco, se ele for um frasco, que é aquele que eu acabei de falar, que é o frasco ampola, aquela borracha, se eu não deixar a agulha espetada, né? Que tem umas pessoas que têm essas manias, né? Então é pecado deixar a agulha espetada. Então você pode perfurar de 6 a 10 vezes durante todo o prazo de validade. Então, por exemplo, você comprou um Skin Buster hoje. Qual é o prazo de validade dele? Os skin manipulados, eles têm até 1 ano de validade, tá? Geralmente não chega para você com 1 ano, porque é manipulado, passa por controle de qualidade e tal, mas uns 11 meses, de 11 a 10 meses, sempre ele chega para você. Então, durante todo esse período, se você não misturar aquele frasco com o outro, você tem aí a validade do seu produto. E isso, reforçando, para frasco, ampola. Ampola já não é assim, você abriu a ampola, você já expõe todo o conteúdo e ali começa o processo de contaminação e também degradação dos fármacos, até mesmo pela ação do oxigênio. Ok, Andréia. Obrigada, professor. Professor, esses dias recebi uma propaganda de NCTC, conhece? Não, esse daí NCTC não. Se você tiver, Camila, depois você me manda no zap. Deixa eu dar uma olhada nesse produto e a origem dele, né? A gente tem que tomar cuidado com a origem. Sou biomédico e terminei minha pós-graduação em biomedicina estética. E agora estou adorando ver seus vídeos no YouTube, lives e o Spotify. Parabéns por compartilhar seus conhecimentos. Muito obrigado, Kelly Cabral. A gente faz isso para vocês mesmo, né? Tanto uma coisa quanto outra, né? É para vocês. Os conteúdos que a gente posta diariamente, né? Vocês que nos acompanham no YouTube, né? No Facebook, no Instagram, vocês veem que de segunda a segunda a gente tem conteúdos. A gente tem conteúdos, pequenos, de até 10 minutos, e a gente tem outros conteúdos, pelo menos 2 vezes por semana, que são conteúdos mais profundos, que chegam a passar de 30 minutos de conteúdo. Então é assim, é um monte de informação para você e para todos os colegas aí. Deixa eu ver aqui. Legal. Eu tô vendo a Jussara aqui. E aí, Jussara, você tá bem? Então, gente, a importância da gente reforçar alguns conceitos, ela é indispensável. Então eu falei para vocês aqui dos produtos, falei do número de sessões, eu recomendo inicialmente 3 até 5 na primeira, e depois
você recomenda para o cliente um retorno de 2 a 3 meses. Mas como a Camila bem falou aqui, os clientes vão vir atrás de você. Às vezes eu falo alguma coisa desse tipo, que o cliente vai correr atrás de você. Tem muita gente que não acredita, fala assim, olha, como que você não acredita no trabalho que você faz? No produto bem administrado, com uma boa orientação. Então a gente tem que fortalecer isso. Falei do preço, quantidades de sessões e respostas. Gente, nunca, porque muitas vezes a pessoa está acostumada a fazer uma toxina, está acostumada a fazer um preenchimento, fala, em quanto tempo eu vejo resultado? Aí você vai falar para sua cliente que ela vai ver resultado durante os dias, porque aquilo não é uma situação momentânea. Ele vai revitalizar a pele da pessoa de tal maneira que ela vai perceber aquilo no tônus da pele dela, e também as outras pessoas vão perceber aquela história, fala assim, não sei o que tem de diferente em você, mas sua pele está tão bonita e coisa do tipo, entendeu? Professor, algumas literaturas falam para aplicar no plano dérmico e outros no epidérmico. Qual a diferença do resultado entre aplicar em um plano e em outro? Vamos lá. Quando você fala de plano dérmico, na verdade você quer trabalhar algo mais profundo, uma flacidez mais expressiva. Vamos dizer assim, uma pessoa mais envelhecida. Aí você vai lá com ácido hialurônico, aí de preferência o reticulado, de menor reticulação, e vai fazer administrações naquela pele e distribuir. Aí sim é bacana. Mas esse tipo de skin buster que eu estou falando para vocês é aquele skin buster que a gente aplica entre epiderme e derme, que é já para realçar automaticamente aquela pele e não tratar uma flacidez mais expressiva, mas sim tratar aquelas rugas que mesmo depois de você fazer uma toxina, elas continuam aparecendo, tá bom? Essa é a diferença. E o preço também, né? Deixa eu ver aqui, a Jussara falou que tá bem, que legal, Jussara, que você tá bem. Pode ser feito skin, temos que iniciar com outros procedimentos antes que você inicie, indica fazer antes. Olha, ela está perguntando se antes de fazer skin, se a gente recomenda fazer alguma coisa. Esse é o momento de você estrategicamente agregar procedimentos, mesmo que sejam procedimentos mais comuns, como por exemplo uma limpeza de pele. Então, esse é o momento de falar assim, olha, antes de fazer esse tal tratamento, vamos fazer uma limpeza de pele. Aí você faz aquela limpeza de pele caprichada, você usa um endermo, você faz uma boa remoção de sujidades, comedões, e também usa uma luz de LED, se você tiver, uma boa de uma máscara. Então ali a pessoa já começa a sentir o resultado. E quando você vier, e até mesmo a máscara, você vai ter componentes, nutrientes, que vai já dar um tônus mais bacana para aquela pele. E quando você vier com o Skin Buster, aí a resposta é outra. E também uma boa dica é você associar o tratamento de toxina com skin. Hoje uma colega estava me perguntando, professor, você acha que eu posso no mesmo dia aplicar toxina botulínica e Skin Buster? Eu falei, Skin Buster com ADN não tem problema nenhum. Agora, se você for fazer uma aplicação de uma outra mescla, você só tem que tomar cuidado com ADN. Apesar de estar virando meio que folclórico a questão do ADN neutralizar a toxina botulínica, eu não recomendo a vocês que usem ela no período latente da toxina, né? O que você vai fazer? Bom, fiz a toxina, se você vai usar uma mescla que contenha DMAI, você dê os 15 dias, que são os 15 dias de potência, e depois você usa aquela mescla, tá? Mas ele é um verdadeiro aliado, porque muitas vezes a pessoa faz a toxina, ela acha que vai sumir todas as rugas, principalmente essa na região de glabela, então vale muito a pena você fazer um Skin Buster depois disso. Pessoal, vou pedir para vocês, olha, compartilhem a live, dá um print da tela, fala assim, professor, gostei do assunto de hoje, me marca, eu marco vocês de volta, convide os colegas de vocês para participar da live. A gente está aqui todas as terças, às 19 horas, o podcast também são todas as quintas, às 19 horas,
Então a gente fixou o horário para você saber, ah, hoje eu estou atendendo, não posso. Ah, pode ir no podcast. E assim por diante. Tá bom? Professor, fala de novo o valor a cobrar. Minha internet ficou ruim. Você pode cobrar de 290 a 390 reais a sessão. Tá bom? Pode ser. A Cleide está perguntando se o ultrassom teria algum benefício. Pequeno, mas ele vai estimular também a parte reticular. Então, se for um ultrassom de 3 megas ali, ele vai ficar naquela região entre tecido subcutâneo e a derme. Ele vai estimular alguma coisa de colágeno e elastina também, é bacana. Deixa eu ver aqui. Limpeza de pele em peeling químico. Microagulhamento também pode ser feito. Sim, pode ser feito. Eu não sou muito fã de peeling químico, mas tudo bem, né? Tem quem seja e eu respeito. Eu acho que a gente tem coisa melhor a fazer, né? Do que inclusive colocar em risco o cliente e nos colocar em risco. Boa noite. ADN mais colágeno e elastina em pápulas tem uma boa hidratação? Então, o ADN sozinho ele já tem uma boa hidratação. O único inconveniente de trabalhar com ele sozinho é porque, como ele tem aquela característica gelificante, dependendo da flacidez da pele da pessoa, quando você fizer uma pápula de 1 ml, de 1 ml não, de 0,1 ml, 0,05, né, ml, pode ser que fique naquela pápula por mais tempo e isso seja um inconveniente. Mas você pode trabalhar assim, colágeno, elastina, você pode trabalhar ADN, coenzima e glucosaminoglicano, né? Você pode aí ir brincando, ADN mais silício orgânico, né? ADN mais ácido glicólico, porque todas as substâncias elas estimulam muito, tanto a parte de combate à flacidez, como hidratação, e também ele traz para a pele um poder de hidratação muito interessante. Deixa eu ver aqui. Na verdade, assim, olha só, o ultrassom, a radiofrequência para esse tipo de situação era mais importante do que o ultrassom. Faça as mesclas de screen no microagulhamento. O que você fala sobre isso? Eu falo que é fantástico, viu, Flávia? Também tem aqueles drug delivery, que são aqueles depósitos onde você coloca, ou você carimba, ou rola ali. A gente trabalha com uma marca da Doutor da Estética, que a gente representa também, que é o Hydra e o Inderma. Os dois são fantásticos para esse tipo de situação. Deixa eu ver o que o pessoal está perguntando aqui. A Rosemary está perguntando o que você indica no lugar de um peeling químico. Um Skin Buster. Isso eu indico. Você também pode fazer um peeling de diamante, vir com um bom ativo em cima, entendeu? Com uma máscara. Porque muitas vezes o que acontece? O que acontece? É assim, olha. Você promove uma reação muito desfavorável no peeling químico. E isso pode causar inclusive um bloqueio no seu cliente e ele não voltar nunca mais. Então, esse cuidado. E também depois que eu vi um colega também fazendo peeling químico pelo corpo da pessoa e trouxe sérias consequências, inclusive para nós farmacêuticos, eu não sou a favor não. Tá? Então isso meio que me deixou com o pé muito atrás, porque às vezes o pessoal não mede a força de um peeling químico e ele traz uma série de efeitos colaterais. Uma vez também vi um colega falando assim, eu fiz um peeling químico, descamei todo, não sei o que, tive todos os efeitos colaterais, né, ânsia de vômito, minha pele descamou toda, parecia que eu tinha tido uma queimadura de 3º grau. Gente, isso não é estética, né? Isso é automutilação, então eu não sou a favor não. A Maria Ângela falou que mandou uma mensagem no meu direct e para eu dar uma olhada. Vou dar uma olhada sim, pode deixar. Então, gente, olha, compartilhem as nossas lives,
tá? Se você gostou, chama um colega, fala assim, olha, vamos lá ver a live do professor Nilson, fazer umas perguntas lá para ele vai até responder. O melhor lugar para você fazer perguntas e eu responder é durante a live e até mesmo durante o podcast, tá? Então é bacana você usar essas perguntas, porque muitas vezes é pergunta para um monte de gente e a pessoa ela não pergunta com vergonha e acaba não compartilhando com as outras pessoas, né? Então vai, funda aí, pergunta, fale e a gente vai atender vocês, tá bom? Então eu vou esperar vocês na quinta-feira no podcast #farmacêutico que lucra. Eu espero os farmacêuticos, eu espero os enfermeiros, eu espero os biomédicos, eu espero todos os profissionais, os esteticistas, fisioterapeutas, todos vocês que me seguem. Eu espero vocês lá para que a gente possa continuar compartilhando conhecimento e uma série de perguntas aí, que eu tô aqui fazendo um acervo. O acervo é coisa de velho, né, gente? Mas eu tô fazendo aqui uma lista de perguntas, das melhores perguntas que eu vou respondendo durante o dia. Quando ele está relacionado com o assunto, eu encaixo. A Silvia está perguntando qual horário. Sempre às 19 horas. Sempre, tá, Silvia? Seja na terça, seja na quinta, o nosso horário é às 19 horas, tá bom? Deixa eu ver o que o Vitor está perguntando aqui. Ô Vitor, levantaram um clamor, veja a pergunta do Vitor. Deixa eu ver o que o Vitor perguntou. Então, se devo associar o microagulhamento e Skin Buster, devo fazer o micro primeiro? Olha, Vitor, é assim. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue chegar num acordo. Quando você vai trabalhar um microagulhamento, você tem duas opções. Espera aí um pouquinho que eu vou mostrar uma coisa para vocês. Tava me segurando para não sair daqui para ir pegar um negócio, mas eu peguei. Olha aqui. Ó, quando você tem rugas pontuais, vale a pena você trabalhar com um produto que nem esse, tá vendo? Aqui é o compartimento onde você coloca o skin mais ADN. E aqui em cima, não sei se vocês conseguem ver bem. Olha aqui. O pessoal no YouTube talvez esteja vendo melhor. Aqui é uma série de agulhas e eles funcionam como um carimbo. Então isso serve para você direcionar muito bem o lugar onde você quer fazer isso. Se a região for um pouco mais extensa, aí compensa você trabalhar com o Hydra. Olha aqui o Hydra. Vamos deixar ele focar no Hydra. Deixa eu me esconder aqui, ele focar no Hydra. Olha lá. Qual é a diferença do Inderma pro Hydra? O Inderma pro Hydra. A diferença, Vitor, é que o Hydra Roller, a superfície dele, ao invés de ser aquela de carimbar, ele já é um rolinho. Então você coloca aqui a substância. Então, vou te dizer, posso usar também o roller convencional? Pode, mas o que é importante você trabalhar no skin é assim, são regiões pontuais, onde você está vendo a ruga. Por exemplo, aqui no meu caso, trabalhar essa região especificamente, seja com agulha ou com microagulhamento. É aqui, é o pé de galinha, quase não tenho, sou um menino. Então, aí aqui, ó, aí você vem com o roller e tal, bem pontual. Porque para esse tipo de situação, quando você trabalha com um ou com outro, você já vai aonde está o problema. Agora, você pega uma pessoa envelhecida, 70 e poucos anos, com todo o rosto cheio de rugas, aí você vai para um roller convencional. Aí compensa mais você trabalhar só com o roller do que trabalhar com a agulha propriamente dita. Então, aqui você pode intercalar os dois, mas o que você pode fazer, na verdade, é que assim, aí tem uma questão de preço também, né, Vitor? Quando você coloca um equipamento desse, um roller, você vai pagar mais do que seringa e agulha. Mas de repente você é esteticista e não pode fazer
com seringa e agulha. Então você tem que usar um equipamento desse, pronto, acabou, e fecha, e você vai ter a vantagem do produto mais o do roller. Agora, se você for fazer, você pode também fazer o seguinte, olha, usar um mês um desses, e no outro mês você pode fazer com seringa e agulha, você intercalando, né? Porque a gente sabe também que o estímulo do microagulhamento, depois de realizado, ele continua estimulando colágeno e elastina por mais ou menos 6 meses.